em São Paulo e Galo. Vamos começar falando do São Paulo, inclusive. Tá aqui a tabela, para quem quiser ver. Cadê a tabela? Eu fui mostrar a tabela já sumiu ali, mas tudo bem, depois a gente mostra a tabela. Volta Pegadinha, a tabela. voltou. São Paulo lá em primeiro com 50 pontos, o Atlético Mineiro com 46 pontos. Aí se o São Paulo conseguir essa vitória, abre de novo 7 pontos de vantagem diante do Galo, que é o vice-líder. Então, realmente é um jogo importantíssimo e o São Paulo não vai ter o Luciano. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora aqui no Troca. Vamos mostrar primeiro o campinho do São Paulo, a provável escalação do tricolor paulista, para a gente conferir. Tá aí na tela para vocês. Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes e Pablo e Brenner. Portanto, o Pablo deve entrar no lugar do Luciano. Como é que você avalia esse São Paulo sem contar com o Luciano, com esse jogo importantíssimo pela frente, Rafa? Não é uma crítica ao Pablo, Karine, que é muito bom jogador, por mais que ainda não tenha conseguido replicar no São Paulo, e não é tão fácil assim, né? Transferir desempenho de uma equipe para outra para desempenhar. Você tem outro ambiente, outro contexto, outros comandantes, outros companheiros, tudo isso influencia. Mas o momento do Luciano e o do Brenner é muito especial, né? O momento desses dois jogadores, a facilidade de encontrar o caminho das redes, de encontrar um ao outro em campo, né? Da produção ofensiva, e eu acho que é uma perda, é a primeira perda considerável do São Paulo nesse momento em que briga por liderança, por afirmação na ponta da tabela do Brasileiro, né? Pode sim bater os 7 pontos, tem ótima campanha como mandante, né? O principal mandante do campeonato, mas acho que vai ter que... eu acho que o Pablo é capaz de ter um bom desempenho, mas é como se o São Paulo precisasse mostrar mais para substituir o que é a perda de um cara que tem tido a facilidade de encontrar o caminho do gol, de encontrar os seus companheiros, de dar velocidade e agressividade à definição das jogadas do São Paulo. Era algo muito parecido, mesmo que com outros números e num outro contexto, o que o Luciano entregava no Fluminense do Fernando Diniz, né? Era uma equipe que girava a bola, que tinha essa paciência, a troca de passes característica e conseguia ser agressiva no momento da definição com seu trio de ataque. Nesse São Paulo, o desenho com 2 linhas de 4, o desenho que privilegia os 2 atacantes por dentro, foi uma ótima sacada do Diniz para aproveitar um grande momento de 2 caras na frente. Perder um deles é um baque considerável. O Luciano tem um estiramento na coxa esquerda e por isso que está fora desse duelo. A gente preparou também aqui informações, números. Talvez só volte ano que vem, Karine. Exato, então é complicado. Não tem essa previsão não, mas é possível que não... É possível que não jogue os confrontos de semifinal de Copa do Brasil. E o segundo jogo é dia 30 de dezembro. Né? Quando fala ano que vem, parece estar distante, né, Rafa? Mas já estamos no dia 16 de dezembro. Então, ok. Está passando muito rápido. Bom, mas 2020 foi um ano tão difícil que tem que acabar. Vamos falar aí, sem Luciano em 2020, 22 jogos, 10 vitórias, 8 derrotas e um aproveitamento de 51%. São Paulo com Luciano, 28 jogos, 15 vitórias, 3 derrotas e um aproveitamento de 65%. Paulo, é muito grande a diferença. É muito grande, é um jogador que sabe, né, que conhece o Fernando Diniz o conhece, sabe do que ele pode render para o clube, sabe aquilo que o treinador gosta, né? Mas tem uma situação que pouca gente fala, além da importância que ele tem, né, no seu lado ofensivo, agressivo, atacando, abrindo espaços, como o Rafa falou muito bem, né? Ele é um jogador que ele é arco e flecha ao mesmo tempo, né? Ele dá muitas assistências, porque ele sabe se movimentar, se movimenta muito, tem uma leitura de jogo importantíssima, chuta muito bem, finaliza muito, como poucos jogadores, né? A sua perna canhota, é um jogador que tem muita confiança, mas ele tem uma coisa que também consertou a equipe do São Paulo, né? Ele é agressivo na marcação pós-perda de bola. Não só ele, como o Brenner, os dois juntos, né? Se encaixam muito bem nisso. O São Paulo tinha uma dificuldade imensa em fazer essa primeira marcação, né? Essa primeira, perdeu a bola, já marca, pressiona lá na frente. O São Paulo não conseguia, né? E pelas características dos seus atacantes, que era o Pablo, né? Depois teve o Pato, depois teve o Vitor Bueno. Então, não são jogadores ruins, mas não tem essas características, né? E o Fernando Diniz gosta de as suas equipes assim. A marcação começa com os atacantes. E o Luciano, ele se encaixa muito bem, ele entende a maneira que o Fernando Diniz gosta, né? Então, essa marcação-pressão também o São Paulo vai sentir muito
nesse jogo contra o Atlético, porque o Atlético gosta de sair com a bola, com essa bola construída, trabalhada, e eu acredito que com o Pablo, né, se realmente ele jogar, ele tem essa dificuldade, né, porque pelas características do jogador, ele não tem essa capacidade, vai tentar se esforçar ao máximo, mas ele não tem essa capacidade. Agora vamos ter aqui mais uma estreia no Troca de Passes, Rafa e Paulo. Fred Ribeiro, nosso setorista, repórter que acompanha o Galo, já está aqui com a gente. Fica nervoso não, tá? Fica bem tranquilo que aqui é resenha pura. Vamos falar então do Galo, como chega para esse duelo com São Paulo. Seja bem-vindo, espero que você goste e retorne mais vezes aqui para conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Obrigado pelo convite. Um abraço para o Paulo, para o Rafa. Prazer participando do programa. Valeu. Vamos começar falando do Sampaoli, que vai estar à beira do campo junto com o Galo. Explica pra gente como é que aconteceu, porque ele não estaria, né? Pois é, Karine. O Sampaoli costuma tomar uns cartões amarelos aí. Ele chegou a cumprir 2 suspensões nesse Campeonato Brasileiro. A última delas foi contra o Flamengo, naquela goleada de 4-0 lá no Mineirão. E mesmo suspenso, ele foi para o Mineirão e ficou num camarote. Acabou sendo flagrado usando um telefone celular. E um analista de desempenho no banco do Atlético também usou um celular. Então ficou aí a denúncia no STJD de que ele teria usado um celular para se comunicar com a comissão técnica, o que é vedado, né, pela lei esportiva. E acabou sendo denunciado pelo STJD. E foi julgado nessa terça-feira, acabou absolvido. Ele tinha esse risco aí, se ele fosse condenado. Ele podia pegar de 1 a 6 jogos de gancho, acabou sendo absolvido, então ele é um reforço para o Atlético nessa decisão do campeonato. Isso aconteceu na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Agora, Rafa e Paulo, o Sampaoli, ele é ligado na tomada, a gente sabe muito bem. E eu lembro de a gente ter falado também sobre isso aqui no Troca, quando ele chegou aí no camarote e tudo, a gente repercutiu isso, mas ele não tem jeito, como é que segura esse homem? Porque quando tem jogo do Galo, mesmo vencendo, quando está vencendo... Bom, o Fred deve saber disso, né? Acompanha muito mais o dia a dia. Ele é nervoso, ele exige. A gente viu que isso dá resultado. Mas agora, então, diante desse jogo difícil, é importante também ter o Sampaoli ali botando essa pressão à beira do gramado, né? Então, nesse ano específico, por causa da pandemia, eu acho bem marcante, assim, porque com os estádios vazios, o treinador ele joga muito mais, porque ele efetivamente consegue ajustar determinadas questões com a partida em andamento. Mas eu não sou tão fã assim, de treinador que narra o jogo inteiro não, Karine. Porque não estou dizendo que o Sampaoli deveria mudar, o jeito dele não é isso. Eu digo assim que muito pouco do que se fala na beira do campo se apreende e se aplica dentro de um tempo de jogo. Isso com o estádio cheio, com o ambiente de jogo, como a gente está acostumado a ter. A partir daí, eu acho que o jogador tem que ter autonomia. O que é mais importante no Sampaoli não é a doideira dele na beira do campo, é a meteorologia no dia de semana. É o que ele faz de segunda a sábado, e não a doideira no domingo. Eu acho que a gente acaba, no futebol brasileiro principalmente, colocando muito peso em cima do mise-en-scène, e não do trabalho, né? E eu sou fã do Sampaoli, sou fã da doideira, sou fã da cobrança excessiva, não tenho nada contra nenhum traço do comportamento. Talvez a questão das reclamações constantes com a arbitragem e um certo excesso nos cartões amarelos. Mas acho que o mais importante é o trabalho. E é aí que ele se destaca e faz com que esse o Atlético brigue no topo, né? No Campeonato Brasileiro, como fez com o Santos ano passado. Fred, traz pra gente a escalação, que o Paulo sempre precisa de ajuda. Tu vai ver agora, ele começa aqui, ó, a ficar concentrado. Que, né, só o óculos não basta, Paulo Nunes. Precisa da nossa ajuda aqui também. Somos uma equipe, para isso mesmo. Fred, você consegue passar para a gente a provável escalação, então? Ô, Karine, a escalação do Sampaoli é sempre um mistério, né? Eu imagino que ele deva repetir o time que venceu o Atlético Paranaense. Ele não tem grandes desfalques. Tem o Hever, que está suspenso, mas o Hever foi reserva. Então vamos lá. O Everson, goleiro titular. A linha da defesa, o Guga, com o Gabriel e o Júnior Alonso na zaga. O Guilherme Arana, aquele lateral esquerdo, muito móvel, costuma jogar até de volante, né, ao lado do Alan. O Alan como cabeça de área. O Johan deve seguir como titular, está jogando bem, foi bem contra o Internacional, jogou bem contra o Atlético. Fez uma partida mediana contra o Atlético Paranaense, é bem verdade, mas o Natan, por exemplo, está hoje abaixo dele no time.
E a grande dúvida que vocês estão vendo aí é o Zarate ou o Alan Franco. O Alan Franco ele era titular, fez 2 gols contra o São Paulo, né, inclusive, é bom lembrar, no primeiro turno. Só que o Alan Franco teve Covid, ele ficou 14 dias no Equador. Ele está com um probleminha físico aí, mas existe a esperança dele ser titular nesse time. E o trio de ataque, o Savarino da direita, o Vargas mais centralizado e o Keno, que é a grande arma ofensiva do Atlético hoje, como ponta esquerda. Paulo, te ajudei de novo? Quer dizer, não eu, né? O Fred dessa vez. Muito. Deu para pegar tudo, Karine. Eu vejo esse time do Atlético, ele assim, é uma incógnita, né? É um time que pode começar o jogo e com aquela intensidade. Apesar de eu ver nos últimos jogos a intensidade diminuiu, parece que, né, aquele combustível, né, deu uma diminuída um pouco. É um time que não agride tanto o adversário, principalmente na pós-perda de bola. É um time que tenta sair muito na construção rápida, né? O objetivo eu gosto. Nesse ponto eu adoro os times do Sampaoli, porque ele não demora nada para chegar perto do gol adversário, né? Eu gosto de times assim, eu não gosto de times que fiquem enrolando, construindo muito, né? Dando tempo para que o setor defensivo volte. O time do Sampaoli não, ele, apesar de eu achar que diminuiu muito o ritmo, é um time que tem uma transição muito rápida, né? Faz essa inversão, né, dos 2 laterais que jogam por dentro, né? O Arana é um jogador imprescindível nesse esquema, né, do Sampaoli. O Keno está numa fase esplendorosa. Agora tem o Vargas também, que é um jogador muito inteligente. Mas eu ainda acho que falta alguma coisa no time do Atlético. O setor defensivo é um setor que, na minha opinião, né, falha um pouco, né, essa volta, né, essa recomposição ele é lenta. Até porque, né, ele tem que arriscar e futebol tem que ter risco, isso é natural. Mas eu acho a recomposição meio lenta, né, da equipe do Atlético. E um time como o São Paulo é difícil, apesar de não ter o Luciano, é um time que chega muito rápido também. É um grande jogo, um jogo aberto, as 2 equipes que buscam resultados, os 2 treinadores também gostam. Esse jogo eu quero ver muito, porque eu acredito que vai ser um espetáculo para quem vai estar olhando. Para a gente fechar, então, tua primeira participação, Fred Ribeiro, aqui no Troca de Passes, vamos falar do Tardelli, que recebeu alta, está fora do departamento médico, tinha lesionado o joelho e agora, aos poucos, vai retomar o trabalho dele também. Aconteceu isso em julho, né? Ficou bastante tempo afastado e agora é um reinício para o jogador. É isso, Karine, que sofreu uma lesão séria no tornozelo, passou por cirurgia, foi num jogo treino contra o América Mineiro, na Cidade do Galo, no CT do Atlético, lá em 15 de julho, né, completou 5 meses de recuperação. O Tardelli chegou em fevereiro para março, foi um reforço super comemorado, mas ele não jogou com o Sampaoli, porque a estreia do Sampaoli pré-pandemia, o Tardelli ficou apenas no banco, tinha essa esperança dele ser o homem-gol aí do time do Sampaoli. E ele ficou fora, deve voltar no fim do mês. A esperança é que ele consiga jogar ou no fim de dezembro ou no início de janeiro. Só que ele vai voltar com o melhor ataque da competição, o Atlético. E no setor super concorrido, né? O Marrone e o Sacha, por exemplo, são reservas, foram reforços caríssimos dessa janela. Eu queria perguntar para o Paulo e para o Rafa o que eles enxergam o Tardelli titular desse time do São Paulo. Vamos ter que fazer jogo rápido aqui. O Rafa já balançou a cabeça que não. Você, Paulo? Não. Bom, ele teve uma lesão grave, como o Fred falou, no tornozelo direito. Agora, então, passa por todo esse momento de reinício. Vamos ter que aguardar, né, Fred? Não tem outro jeito. Tem que esperar como é que ele vai voltar. E começou a transição agora, vai precisar de algumas semanas de preparação física. Mas ele é ídolo da torcida, né? Ele no banco vai ser difícil deixar ele só no banco, se ele voltar em boas condições. Você viu que a equipe aqui, pelo menos por enquanto, não. Fred, muito obrigada pela tua participação. Apareça mais aqui. Ficou nervoso? Um pouquinho. Tá calor aqui em BH, tá difícil. Mas essa é a graça. Sentir frio na barriga, senão não tem mais graça. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar de Flamengo. Tem informações aqui, tem também o nosso resultado do Troca de Chutes e ainda vamos falar mais de Palmeiras e Libertad.